vazão que sobrevive, ok? Bom, dito isso, a gente vai fazer uma espécie de comentário, mas que é muito importante agora. Não para o curso em si, não, também para o curso, mas que é uma... A gente vai pegar um caso particular de capacitor e nele vai chegar uma expressão que vale num caso muito mais geral do que parece. Nós vamos conseguir descrever a energia eletrostática de uma maneira muito estranha para vocês, inicialmente. Até o momento, a energia para vocês, por exemplo, de um par Q1, Q2, é Q1, Q2 sobre o par Q0, R2, a distância que era, certo? É aquele trabalho para montar. Mantendo exatamente essa definição de trabalho para montar, observe que quando você monta uma certa configuração, por exemplo, quando você carrega um capacitor, o que acontece é que você atinge uma região sem campo, e à medida que você vai trazendo carga, botando carga positiva numa placa, negativa na outra, você vai criando um campo no espaço. Será que eu posso imaginar que a energia está armazenada no campo? Ou seja, em vez de pensar que a energia tem uma expressão ligada às cargas, que é um Q2 sobre isso aqui, será que eu não posso imaginar que sempre que tem campo existe uma densidade volular de energia armazenada no campo? Vai ser apenas uma maneira equivalente de escrever o que você já sabe. Então, vamos fazer isso com um exemplo totalmente trivial e depois eu vou ter que lançar que ele pode se mostrar aqui. Não é nada difícil. Vocês podem até olhar no Moisés. Só que como eu ainda não dei divergência, tem que usar divergência do campo vetorial, algumas identidades envolvendo divergência. Só por isso que eu não posso fazer a demonstração completa. Mas vocês, que já têm cálculo 3, até podem acompanhar. Mas eu vou preferir fazer dessa maneira bem simples. Você pega um caso particular, chega no resultado, e depois afirma, olha, esse resultado, embora tenha sido demonstrado para esse caso particular, ele tem validade geral. E aí eu vou até fazer um exemplo para vocês entenderem o que significa isso. Então, vamos lá. Capacitor plano. Capacitor plano novamente. No capacitor plano, a energia do capacitor plano, posso escrever como 1 meio de CV2. Vou escrever dessa forma. Qual é a capacitância de um capacitor plano? Eu já apaguei, mas era A epsilon 0 sobre L. Isso a gente já fez 2 vezes. Lá anterior e outra hoje. E V ao quadrado. Então eu apenas escrevi o seguinte: o capacitor plano carregado de forma que a diferença de potencial entre suas placas seja V, ele tem essa energia. E meio de CV2. Ou seja, eu gastei esse tanto de energia para pegar esse cara descarregado e carregá-lo até ele ficar com essa diferença de potencial. Agora, eu vou reescrever essa expressão de uma maneira interessante para mim. 1 meio de epsilon 0, aí eu vou escrever assim, V sobre D ao quadrado, aí vocês vão falar, ué, V2 está aqui, mas aqui não tem, aqui não tem L quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por L para compensar o que eu fiz aqui. Vezes A. E agora eu pergunto para vocês, o que é V sobre L? O que é V sobre L no capacitor de placas planas e paralelas? Caiu na prova também. Só que lá era uma membrana que separava a parte externa da célula da interna, ou dava a diferença de potencial. Dava, isso é o campo. Isso aqui é o campo. Isso aqui, então, vamos botar assim, o módulo do campo. Isso daqui, o que é? A área da placa vezes a distância entre as placas.
volume, é um volume. Aqui é um capacitor, placas, planas e paralelas. Okay? o Ou seja, nós temos essa expressão aqui, ó, U sobre AL igual a meio e é por zero é quadrado. Mudança piloto aí de cinética. Vamos lá, Pedro. Então, olha só. Passei aquele volume aqui para baixo. Energia sobre volume está dando essa expressão. Eu botei E vetor aqui. Vetor ao quadrado significa E escalar ele, que é o módulo dele ao quadrado. O módulo é só isso aí, ao quadrado, não é E escalar ele. Só uma maneira conveniente de escrever. O que significa isso daqui, gente? Uma quantidade dividida por volume. Isso é uma densidade volumável. Aqui estaria sendo o valor médio, que eu peguei a energia toda e dividi por todo o volume. Na verdade, para a gente falar de uma densidade volumável em cada ponto, eu devo pegar o volumezinho em torno daquele ponto, se fosse de energia, ver quanto tem de energia e dividir por aquele volume. Isso daria a densidade volumável daquela quantidade, no caso da energia, naquele ponto. Okay? Mas aqui, como é tudo uniforme, mesmo tendo sido calculado o valor total sobre o volume total, isso aqui daria o mesmo resultado se eu pegasse volumes pequenininhos, infinitesimais. Mas ainda assim esse resultado foi calculado a partir de um exemplo super trivial e cheio de hipóteses feitas. Trivial porque eram placas planas, paralelas e consideradas como infinitas, porque as suas dimensões eram muito maiores do que a distância que é separada. Então nesse caso ficou trivial, porque o campo ali dentro é uniforme e tudo mais. O que eu vou dizer para vocês agora é o seguinte, é que esse resultado, embora ele tenha sido calculado de forma, numa situação super particular, esse resultado é geral. E vai ficar claro no exemplo que eu vou fazer. Então, isso que está aqui é uma densidade volumável de energia. Só que olha que coisa interessante. Ela está escrita diretamente em termos do campo e não mais de carga. Então isso é uma coisa muito interessante. Pode-se mostrar, aqui dentro pode-se mostrar que mesmo no caso geral, mesmo em uma situação geral, temos a seguinte expressão: a energia de uma configuração pode sempre ser calculada como um meio de epsilon0 campo ao quadrado, e esse campo não é necessariamente uniforme. Estou até botando aqui para chamar a atenção disso. Em todo o espaço. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu peguei um caso muito particular de capacitor de placas planas e paralelas, consegui calcular a energia dele e dividir pelo volume e consegui mostrar que dava essa expressão, sugerindo que isso daqui seja uma densidade volumável de energia. Será que isso valia só nesse caso particular? Não. Eu estou afirmando, uma exercício simples de demonstração, de que meio de epsilon0 é quadrado é de fato uma densidade volumável de energia armazenada no campo eletromagnético. Se você quiser saber a energia de uma configuração, por exemplo, a energia de uma esfera maciça, como é que nós calculamos? Isso já foi feito no sala de aula. Nós calculamos de duas maneiras. Uma delas foi trazendo casca de cebola lá, pela própria definição do trabalho para montar. Outra, não me lembro se eu fiz em sala, acho que eu passei no exercício, era usar aquela fórmula meio de integral de rho vezes V. V é o potencial,
pedir para vocês calcularem isso em casa. E uma outra maneira é vocês dizerem o seguinte: quando vocês têm uma esfera maciça uniformemente carregada, existe campo dentro, não existe? E existe campo fora. Campo dentro, inclusive, como é que ele varia com a distância? Ele era linear, crescia de 0% até um valor na superfície. E a partir daí ele inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas em cada região que tem campo, tem energia. Para eu saber a energia total dessa configuração, de uma maneira equivalente, em vez de ficar pensando no trabalho para fazer, mas no fundo é isso, só estou reescrevendo isso. Você pode olhar e falar: aqui tem campo, pega esse campo, eleva ao quadrado, multiplica por meio de ε0 e multiplica pelo volumezinho, aonde o campo tem aquele valor. Do lado ali tem campo? Tem. Multiplica esse valor pelo volumezinho e vai somando. Se você somar tudo isso, você tem a energia total daquela configuração. Eu sei que é uma coisa assim bem diferente, mas isso vai ser bastante útil em diversas situações. Ou seja, é uma maneira equivalente de vocês calcularem energia de uma configuração de carga em repouso, ok? Inclusive, depois vai variar até fora do repouso. Uma onda eletromagnética tem campo elétrico e campo magnético variado em posição e tempo. E isso vai continuar valendo, mesmo dependendo de posição e tempo. Se vocês quiserem calcular a energia que uma onda eletromagnética carrega, vocês vão poder calcular quanto que ela tem armazenado em campo elétrico e quanto que ela tem armazenado em campo magnético. Só para vocês entenderem o uso da fórmula, vamos fazer um exemplo. Depois eu vou fazer um comentário que é bastante sutil, mas essa fórmula tem alguns perigos, tá certo? Mas eu vou usar primeiro um exemplo onde não há perigo algum. Depois eu vou falar quais são os perigos dessa fórmula. Então, exemplo esfera de raio R uniformemente carregada com carga Q. Então eu tenho aqui a esfera de raio Rzão, eu tenho fora e tenho dentro da esfera. O campo dentro, desde dentro aqui da esfera, quanto vale? Olha, eu normalmente escrevia esse campo em termos de ρ, que era ρr sobre 3ε0. Eu vou escrever em termos de Qzão. Passar de ρ para Qzão é tranquilo, porque Qzão é igual a quanto? ρ vezes 4 pesos de π R3, tá certo? Então já vou botar a expressão aqui, ó. É Q sobre 4π ε0 R sobre Rzão ao cubo. Isso aqui para R menor ou igual 0, menor ou igual a R, menor ou igual a Rzão. Olha aqui, ó, está linear com R, tá? E é só escrever Qzão em termos de ρ, vocês vão ter a expressão que a gente está acostumado a escrever. Dimensionalmente está correto também, porque distância em cima, distância ao cubo embaixo, dá distância ao quadrado embaixo. E quando Rzinho é igual a Rzão, está exatamente com a superfície. E como vai linear do centro até lá, obviamente essa expressão tem que ser correta. Okay? Para o campo fora, F de fora, aqui, nós temos Q sobre 4π ε0, R chapéu sobre R2. Isso aqui para Rzinho maior do que Rzão. O que eu estou querendo dizer agora é o seguinte: tem campo aqui, então num certo volumezinho aqui tem energia. Tem campo aqui? Tem. Então num certo volumezinho pequenininho tem energia.
Se eu quero calcular a energia dessa distribuição, eu devo somar todas as energias armazenadas em todas as regiões que tem campo aí. Então vamos fazer isso, é usar essa fórmula. Então nós vamos aprender a usar essa fórmula num problema, eu diria até difícil, seria um ótimo problema de prova, se quisesse cobrar uma coisa assim, algo específico. Então, como é que a gente faria esse problema? Agora é uma conta, simplesmente uma matemática. Então nós teríamos que fazer a autoenergia dessa esfera, que chamamos de autoenergia, seria dada por quem? Integral. Seria isso aqui. Vamos repetir essa fórmula. É 4. D3. Repetir essa fórmula em todo o espaço. Agora vamos fazer o seguinte. Tem simetria esférica, não tem? Se tem simetria esférica, qual é o elemento de volume? Caiu na prova também, oi? 4πr2dr. Tá? O dV. Então, agora olha só, eu tenho meio ε0. Qual é o campo dentro? Eu vou separar a integral dentro e fora, ok? Qual é o campo dentro? Q sobre 4π ε0. Calma, não tem mais coisa. Tem esse cara, tem o R2, tá bem? Campo dentro. Depois, o elemento de volume, 4πr2 dr, mais isso integrado de quanto a quanto? 0 a Rzão, mais meio de ε0, campo fora. Então vamos lá, você vai me ajudar até o fim agora. Campo fora, inverso do quadrado, está lá. Q sobre 4π ε0 ao quadrado, 1 sobre R2, 4π R2 dr, integrado de quanto a quanto? De Rzão até infinito. Oi? Bom, esse daqui você não entendeu porque está errado. Por isso que você não entendeu. Não é ao quadrado. Você também não entendeu porque está errado. O professor errou aqui. Quanto é aqui? A4. Obrigado. Aqui você tem. Quanto você tiraria do professor? Cada erro é um acerto. O Fábio acabaria comigo, daria 0 para mim, está certo. Tem que cobrar do professor da mesma maneira que ele cobra de vocês. Não adianta não professor não. Bom, então vamos fazer essa conta. Olha só. Esse 4π cancela com um desses 4πs aqui, certo? Então vai ficar 4π, um meio aqui, vai ficar 1 sobre 8π, ε0 quadrado cancela com esse. E tem um Q quadrado. Então, já tem o seguinte: o U é igual a Q quadrado sobre 8π ε0. Agora, nós podemos botar o seguinte. Aqui, R2 da R4 integrado da R5 sobre 5. Rzão 5 sobre R6 dá R. Ficou 1/5. Beleza? Repetindo. Epsilon com F quadrado está lá. Um dos 4πs aqui cancela. Então ficou 8π embaixo. Q2. R4 dr deu R5 sobre 5. R5 sobre R6 deu Rzão embaixo. Tem o fator 1/5. Agora eu vou somar. Oi? Vou somar com o outro termo. Seria isso aqui. Só que vocês vão perceber o seguinte.
O outro tem a mesma coisa, Q2 sobre 8πε0, e agora vocês têm R2 sobre R4, dá 1 sobre R2. Integral de dr sobre R2 dá menos 1 sobre R. No infinito, 0 menos com menos mais, 1 sobre Rzão. Certo? Então, já tem todo mundo aqui em evidência. Isso aqui. Ok? Então, fizemos a integral. 1/5 mais 1, 6/5. 6 cancela com 8, dá 3 sobre 4. Olha que bacana. 3/5, todo mundo deve lembrar, e 2 sobre 4π F0R. A gente acabou de calcular a energia, um problema complicado até, a energia para montar uma esfera. Então vocês agora podem falar, caramba, eu sei fazer esse cálculo de diversas maneiras, sabe sim. De quanto? De quantas maneiras a gente já sabe fazer esse cálculo? 3. Uma delas foi trazendo as cascas de cebola, calculando explicitamente aquele trabalho. Outra foi usando a fórmula que veio daquele QI/QJ sobre RJ, quando a gente passou por Coutinho, que deu meio de integral de Rho, V potencial, todo o espaço. E agora essa novidade, isso aqui é novidade para vocês, isso é uma coisa incrível. Eu estou dizendo que o cálculo de energia eletrostática pode ser feito calculando o tanto que está armazenado no campo. Não importa as cargas, o que importa é o campo que elas criaram. Se vocês usarem esse cara como densidade volular de energia, vocês vão chegar no resultado correto. Vou fazer apenas algumas observações e que estão um pouco fora do curso, mas eu preciso fazer as observações para vocês não se depararem com um problema. No Sebrae fez o gás lá. A gente não fazendo isso, mais coisas que Esse aqui, o campo dentro quanto é? É linear, quadrático, cúbico? Ele é quadrático? Você está vendo quadrático? Você está vendo ali? Cúbico. Olha bem para lá. É na variável R pequeno, não na grande. O R grande é uma constante. Esquece isso aqui primeiro. Primeiro me diz como é que é o campo dentro do esfera. O campo dentro da esfera, nós calculamos que ele era só tinha componente radial, só dependia de Rzinho, que era radial. Esse cara, nós mostramos que ele era linear com esse cara aqui. Então ele é o quadrado, fica quadrado. Se você escrever tesão de 400 πr3, você vai acabar chegando em você. Precisa soube, né? O Rho é Q sobre 4, Q sobre 5, R3. Se jogar isso aqui, você vai ter aquela expressão que está lá. Ao quadrado, ele é o quadrado. Certo? Então, esse quadrado veio de pegar o campo e elevar ao quadrado. É que lá, não sei se confundiu, eu escrevi R sim, no campo. Isso é R e R chapéu. Esse cara aqui mostra o modo que esse cara é esse cara. E aqui eu esqueci de quadrar o campo, que era o quadrado, eu esqueci de elevar o quadrado. Aqui eu não esqueci de elevar o quadrado. Aqui eu tinha até esquecido. Bom, mas o que eu ia falar para vocês é uma coisa muito séria. Eu vou colocar uma forma de observação. Que é o seguinte. O que ocorre se houver, por exemplo, cargas muito fortes? Se houver carga multiforme, tem um problema. Quanto é a alta energia de uma carga multiforme? 1 uma
uma carga multiforme era o quê? Era infinito, diverso. Então, já tem alguma coisa que vocês podiam achar estranho. Falar assim, caramba, significa que se você pegar uma única carga Qzinho, por exemplo, positivo, e falar assim, pô, você acabou de me ensinar que aonde tem campo tem energia. Então, uma única carga multiforme já tem energia aqui em volta dela. A energia para montar uma carga multiforme poderia ser calculada fazendo essa integral para a carga multiforme. Só que para a carga multiforme, campo inverso quadrado, certo? Integra desde 0 até infinito. Tem campo desde aqui até o infinito. A integral sobre R2 também sobre R. No zero explode. A gente já sabia que criar uma carga multiforme explodia. Até por aqui mesmo, lembra? Mantém Q fixo, pega o R para zero. Então, criar uma carga multiforme explode. Então, obviamente, se você pegar uma carguinha só no espaço, mesmo tendo campo, você integra isso, dá infinito. Aí você falou, mas então a sua fórmula que diz que onde tem campo tem energia, está meio estranho. Está dando infinito, quando você falou que essa forma vale, aí vem uma sutileza. Quando nós dizemos que a energia entre duas cargas pontiformes vale Q1 e Q2 sobre 4πε0 vezes a distância entre elas, qual é mesmo a interpretação dessa energia? É um trabalho para quê? Trazê-las. Mas inclui o trabalho para criá-las? Não. Eu disse que esse trabalho para criá-las é infinito. Alguém já criou, Deus criou essas cargas multiformes e gastou muita energia, infinito de energia. Uma vez criadas, eu trago duas do infinito e chego num trabalho infinito que é Q1 e Q2 sobre R2. Então, aqui eu também devo retirar o tanto para criar carga multiforme, que é infinito. Eu não sei fazer, é infinito. Alguém criou. Tá bom. Então, eu não vou levar isso em conta. Então, nesse cálculo, usando essa fórmula, se houver carga multiforme, vocês têm que subtrair, vai dar infinito se fizer a conta. Vocês têm que subtrair a energia para criar cada uma delas. Entendeu? Essa subtração é subtrair o infinito. Você está subtraindo o infinito. Mas não importa. O que importa para a energia? É o valor da energia? Não. É a diferença de energia. Isso que importa. Eu quero diferenças entre energia de cargas já existentes, infinito, multiformes e cargas multiformes, uma próxima da outra. Então eu tenho que subtrair o tanto para criá-las.